Aqui no Emirates Stadium deu a lógica, vitória do Arsenal sobre o Paris Saint-Germain, 2-0, e deu a lógica porque esse Arsenal é muito mais time do que o Paris Saint-Germain. E a gente viu isso em campo mais uma vez, o Arsenal que vem brigando novamente pelo título do campeonato inglês e nessa Champions consegue a primeira vitória, mas uma vitória muito consistente. É bem verdade que teve uma baita colaboração do Donnarumma, que falhou nos 2 gols do Arsenal, os 2 gols que foram marcados no primeiro tempo. Primeiro, no cruzamento na área, o Donnarumma, alto do jeito que é, podendo usar os braços, não conseguiu cortar um cruzamento na cabeça do Havertz. O Havertz subiu mais alto, se antecipou e marcou 1-0. E depois, numa falta na entrada da área, do lado da área, o Saka acabou cobrando uma jogada ensaiada, a bola não tocou em ninguém e o Donnarumma acabou aceitando uma bola fraca que poderia ter defendido até com o pé. O Donnarumma acabou levando esse frango e depois do gol deu para ver o Marquinhos até fazendo cara feia para o Donnarumma, deu uma encarada no Donnarumma, sabendo que o Donnarumma falhou mais uma vez. Donnarumma que apareceu muito cedo no futebol, desde os 17 anos, já brilhando no Milan, depois na seleção italiana, mas com a camisa do PSG em Liga dos Campeões, parece que a estrela dele se apaga. Já algumas vezes ele deixou o Paris Saint-Germain na mão, foi responsável inclusive por uma eliminação do Paris Saint-Germain em fase de mata-mata da Liga dos Campeões. E hoje, mais uma vez, foi mal. O Donnarumma estava machucado, não jogou os últimos 3 jogos do PSG, voltou justamente hoje e voltou falhando. Bom, o Arsenal foi muito bem, teve o apoio da torcida e a gente vê que o Arteta tem mudado, pelo menos o comportamento do Arsenal em campo. Porque a gente viu na temporada passada o Arsenal brigando pelo título da Premier League, mas em jogos de Liga dos Campeões não tinha o mesmo desempenho. Parece que o time entrava mais acanhado ou nervoso em querer mostrar o mesmo futebol no torneio europeu que mostra na Premier League. E agora, claro, ainda é apenas a segunda rodada, mas já é uma mudança de comportamento. O Arsenal muito sólido, conciso, sabendo do que quer, sabendo buscar o gol, uma grande fase do Saka principalmente, o Arsenal venceu de maneira indiscutível. O Paris Saint-Germain, que sobra no campeonato francês, vai ter que ralar muito se quiser conseguir alguma coisa nessa Liga dos Campeões. Na primeira rodada da Champions, venceu o Girona em casa com um gol no último minuto e um gol contra do goleiro, e hoje aqui tomou um banho de bola. Primeiro tempo, o PSG nem viu a cor da bola, no segundo tempo até tentou colocar um calorão na partida, mas o Arsenal soube administrar muito bem, esfriou o jogo, só tocou a bola de lado, administrou o placar e para conseguir essa vitória. Falar dos brasileiros em campo, dos 3 Gabriéis em campo pelo lado do Arsenal. Acho que o melhor deles foi o Gabriel Magalhães, fez uma partida muito boa na zaga, liderou a defesa do Arsenal, deu carrinho, mostrou a força, mostrou liderança, orientou a zaga do Arsenal ao lado do Saliba. Acho que o Gabriel Magalhães recebe uma boa nota, uma nota alta depois da partida de hoje. O Gabriel Martinelli apareceu em alguns momentos da partida, não comprometeu, e o Gabriel Jesus entrou no segundo tempo. O curioso é que o Gabriel Jesus não vive uma boa fase. Essa foi a 7ª partida do Gabriel Jesus na temporada, não tem nenhum gol, não tem nenhuma assistência, a torcida sabe disso, sabe que ele não vive a melhor fase, mas quando o Gabriel Jesus foi chamado para substituir o Trossard, muita gente da torcida do Arsenal levantou, aplaudiu, chamou o Gabriel Jesus para o jogo, uma grande demonstração de apoio, de carinho, porque sabe que ele tem muito para dar. O Gabriel Jesus tem tanta moral com a torcida, apesar de não viver essa grande fase, que quando o Saka foi substituído, o Saka passou para o Gabriel Jesus a faixa de capitão e ele terminou a partida como capitão do Arsenal. O Arsenal ganha um fôlego, mostra a sua força, não só na Premier League, mas também na Champions League. E agora se prepara para o próximo jogo, que também vai ser em casa contra o Shakhtar Donetsk, uma boa chance de fazer 7 pontos em 3 jogos e já colar no pelotão de cima, aquele pelotão, os primeiros colocados que vão buscar uma classificação direta às 8ª de final. O PSG tem que melhorar demais. Quando se falava de Dembélé, a ausência do Dembélé no jogo de hoje, parte da imprensa francesa lamentava a ausência dele depois da discussão que ele teve com o técnico Luiz Henrique, mas sinceramente o Dembélé não ia mudar nada nesse time do Paris Saint-Germain, apesar de viver uma boa fase, são 4 gols e 3 assistências até aqui, mas o Dembélé a gente sabe que não é um craque de bola, não é um jogador que pode liderar o Paris Saint-Germain a uma vitória importante na Liga dos Campeões, não é um cara que pode desequilibrar. Hoje o melhor atacante do PSG é o Barcola. O Dembélé, que muita gente o considera
considera ambidestro, para mim ele não chuta nem com a direita nem com a esquerda, um jogador espalhafatoso, atrapalhado muitas vezes com a bola, uma pontaria muito ruim, um comportamento um tanto questionável fora de campo, que acaba refletindo dentro de campo também. Talvez a ausência do Dembélé tenha sido até melhor para ele, porque escapou das críticas que os jogadores do Paris Saint-Germain vão receber depois da partida de hoje. O Marquinhos fez uma partida razoável, não comprometeu, não foi nenhuma culpa dele os gols do Arsenal, e o Beraldo acabou ficando no banco, sequer foi chamado pelo técnico Luis Henrique. O PSG na próxima rodada da Champions encara o PSV Eindhoven em casa, partida complicada também, já que os holandeses têm um estilo de jogo de muito contato físico e o PSG precisa vencer em casa para não deixar que aquele pelotão acabe se afastando para essa classificação à próxima fase. Aqui, vitória do Arsenal por 2-0, enquanto a chuva deu uma trégua, graças a Deus, para gravar esse vídeo sequinho, sem nem guarda-chuva.